Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Loures, nós estamos aqui em mais um Amigo Jesus Live, é isso daí. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo na Europa. Eu vou receber daqui a pouco o meu amigo Marcelo Caetano, que fez aniversário não, fez seminário junto comigo. Eu quero falar com vocês antes da nossa história em quadrinhos do Supermanos. Tá lá, disponível na Amazon. Dá uma conferida lá. Preço camarada de R$6. Você ajuda a gente aqui no nosso canal, aqui no nosso Amigo Jesus. Você que tá vendo pelo YouTube aí, deixa seu like, deixa a sua inscrição também. Já tô aqui, já vou chamar o Marcelo para nossa live já, pra gente já ir começando já. Aê, tá entrando. A gente vai falar hoje sobre o cristianismo na Europa, como que tá a situação lá, a questão de implantação de igreja. A gente vai falar sobre todas essas questões sobre o cristianismo na Europa. E aí, Marcelo, bom demais! Como que você tá, mano? Bom dia aqui na Austrália. Tô brincando. Boa Ai, ai. madrugada, né? Aqui no É. agora, em Portugal. Graças a Deus estamos bem. É um prazer participar aqui, né? Poder caminhar junto. Um prazer rever o Rafa de novo. Né, Rafa? Já tem um tempo que a gente não se É vê. isso aí. E vamos para É cima. isso aí. Vamos falar do que Deus tem feito, pela graça e pela misericórdia dele aqui. Um É prazer. isso aí. Aí em Portugal a gente pode chamar de Vigília do Amigo Jesus, né? Porque já é meia-noite. O bom é que E hoje é sexta. foi difícil adaptar o horário daí, o No início, Marcelo, ou não? não, até que no início, quando você chega, quando a gente chegou, estava 3 horas a diferença. Agora, aí, com o horário de verão, que aqui está no horário de verão, vai acabar agora, vai acabar amanhã, sábado. Ah, aí ainda tem Domingo, horário vai de cair para verão? 3 horas de novo. Aqui eles tiraram o horário de verão. Uhum. Então era para Aqui não tem estar, mais não. se tivesse o horário de verão aí, estaria 3 horas de diferença. Mas como É, tiraram, então é 4 horas e amanhã a gente ganha mais 1 hora, né? Não, amanhã volta mais 1 hora, né? Então, amanhã vai estar domingo, a diferença vai estar de 3 horas. Então, não é tanto, não. bacana, Mas no início, depois se acostuma. bacana. Deve ser estranho. Eu fico viajando na maionese assim, imagina quando você muda, né, de país, você sente o horário. Imagina se você mudasse de planeta ou se você voltasse no tempo. Isso daí é uma viagem, né? Mas Como a que seria gente, estranho? quando a gente pega um fuso de 6 horas, 7 horas, assim, é muito diferente. Tanto que quando você chega, a gente chega morto e cansado. Você sai do Brasil tal Uhum. horário, chega aqui tal, outro horário, e às vezes já chega passando mal, igual eu cheguei na França, cheguei 5 da manhã na França. Eu saí do Brasil, tava 40 graus, cheguei na França -5. Na chegada eu já Nossa, gritei, já passei mal. Fiquei uma semana nossa, gripado. Jesus. Então você que está assistindo essa live, se quer ser missionário, se prepara. Gente, todo mundo que está entrando aí na live, eu vi que entrou um monte de gente. Oi para todo mundo. Dependendo de como for a live, não vai dar para parar e conversar com todo mundo, mas fica aí. A sua presença é importante para a gente, porque a gente vai falar sobre cristianismo na Europa. Então, Marcelo, você está em Sines, em Portugal, não é? Isso. Conta um pouquinho pra gente aí como é que é a cidade de Sines, onde que ela se localiza, se ela é muito grande, se ela é muito pequena, se parece com alguma cidade do Brasil ou não. Olha, a cidade de Sines é localizada ao sul de Lisboa, por volta de 190 quilômetros de Lisboa. Está bem no meio entre o Algarve e Lisboa, então a gente está bem no meio. É uma cidade pequena, né? Ela tem. A última estimativa foi de 15 mil habitantes, então agora acho que tem mais agora. Teve muito brasileiro, tem muito brasileiro aqui também. E muito mineiro, né? Se você é de Minas aí, aqui
Aqui em Sines tem muito mineiro. Desculpe que eu estou um pouco gripado, gente. Então, Sines, 15 mil habitantes, Sines é cidade litorânea, né, praia. Eu estou aqui na minha casa, eu estou a 3 ruas da praia aqui, água bem fria, linda, mas água bem fria. No verão você pode arriscar entrar. E comparado a algumas cidades do Brasil, o centro histórico lembra muito Salvador. Pelourinho, né? Cidades da Bahia, sim, é bem. Depois eu até quero postar mais fotos aqui e tal, estou mais um pouco sem tempo, mas lembra muito a Bahia, alguns lugares da Bahia, Bacana, entendeu? bacana. Então E aí o não Rio de chega a Janeiro ter também. aqueles prédios, não, né? Não, são as casinhas, centro histórico pequeno, diferente da Espanha que tem de Roma, que tem os monumentos muito grandes, as casas muito grandes aqui, as casas são bem parecidas com o Brasil mesmo, bem pequenas assim e bem aconchegante. Bacana. E a pergunta que eu queria fazer para você, e que não quer calar, você já foi em algum jogo da Champions League? Não, Nada a ver com o negócio, mas. eu não consegui. É, Incrível que pareça, ah, ano passado foi, eu não lembro onde que foi ano passado que teve a final, não sei se foi na Alemanha. Sei que esse ano foi, com o coronavírus, eles mandaram aqui para o Estádio da Luz aqui em Lisboa, dava é, para ir. Só que aí com o coronavírus, ninguém pôde entrar. Então, bem na época que eu foi aí. estava aqui, que eu ia ir, eu não consegui ir ainda, porque Foi deu uma baita final coronavírus, ainda por cima. mas vai dar tempo ainda. Espero que um dia, quando eu for aí, eu vá no jogo da Champions League ou então do Campeonato Português. Pô, Nós vamos então, é isso aí. pegamos aqui um carro e vamos em algum jogo na Espanha ou aqui do lado, a Espanha é aqui perto também, bem perto. É, o senhor White falou, essa diferença de temperatura é difícil no início, mas depois se acostuma. É, Deve ser verdade. Falando sobre temperatura, Marcelo, eu queria perguntar, hoje a gente vai falar sobre a questão do cristianismo na Europa. E como que está a temperatura do cristianismo aí? Como é que estão as coisas? Está frio, olha, igual a gente vê nos jornais, ou como é que é? Fala aí com a gente. é até engraçado que a gente vê Jesus na Bíblia fazendo muito, Jesus aproveitando muito de contextos, de situações e de algo geográfico, né, para ele fazer as parábolas dele, para ele explicar, falar. Igual quando ele fala lá em Laodiceia, ele fala do crente estar morno, né, e a água que chegava morna, ele aproveitava aquilo ali que acontecia. A água saía de Hierápolis, passava por Laodiceia, a água estava morna e a água de Colossos era fria. Então, aqui a gente vive muito mais tempo no frio. Vocês estão vendo que eu estou de blusa de frio aqui, né? Dentro de casa. Uhum. O período de calor é bem 3 meses, mesmo o restante é frio o resto do ano. No- O resto do ano. E, nesse sentido ainda, o cristianismo que a gente vê e que a galera acredita ainda é muito frio também. E nem só frio, na verdade, muitas vezes é morto mesmo. Uhum. Muitas vezes, se não for o imigrante trazendo algo que Deus está plantando no coração, que Deus tá queimando no coração, muito aqui de Portugal mesmo é bastante frio, é bastante morto, na verdade. Muitas pessoas não Uhum. querem Deus, a taxa de, de cristianismo é baixíssima, né? Como aqui a nossa vizinha Espanha também. Então a gente Uhum. caminha, né? Pela fé mesmo, caminha acreditando que a palavra uma hora vai fazer efeito aqui. E as ovelhas de Cristo vão ouvir e vão segui-la, vão seguir ele, o Mestre. Bacana. Eu tenho vontade de um dia ir, a gente levar o Léo Belilo aí também. O Léo Belilo é doidão nos evangelistas, principalmente Já aqui em BH, ele tá sendo falei com ele, é, já falei com ele aí, os negócios aqui e tal. Só é, que aqui funciona bem aquela questão do evangelismo pessoal mesmo, sabe? É você ser uhum, cristão mesmo no trabalho, na escola,
Uhum. nos detalhes, porque na rua mesmo você não pode ficar fazendo, né? Vou fazer um culto na praça. Não é fácil assim, a polícia pode te parar, pode te interromper, e não, a gente não vê métodos de evangelismo assim. Aqui o evangelismo é bem pessoal mesmo, é bem. Você está na casa da pessoa, come com ela, quando te recebe, você vive em comunidade. Uhum. É bem do modo antigo, assim, que a gente lembra no Brasil. Entendi. E como é que seria a abordagem ideal, assim, para você evangelizar um português daí? Como que faz, assim, dessa questão? Vocês chegam, fazem amizade primeiro, aí vai ganhando a conquista a confiança da pessoa até conseguir? É desse jeito? É lá em É, Portugal, viu, Gustavo? E é a igreja dele. Ah, fala o é, nome da sua igreja aí, ô Marcelo, pro pessoal. é a Igreja Batista da Lagoinha mesmo, só que aqui em Sines, né? A gente fez essa plantação da igreja aqui, participou dessa plantação. Com o nosso pastor Márcio. Peraí que alguém tocou a campainha aqui. Já vai atender. Então, é o que você tinha falado, Rafa, você tinha perguntado. Basicamente, a gente cria mesmo uma amizade com a pessoa, a gente realmente, vamos supor, você está lá no trabalho, né? O imigrante brasileiro, ele vem, ele trabalha muito, e ele é amigo dessa pessoa, ele caminha junto ali, ele começa, né? Se está a roda de fofoca, todo mundo fofocando, ele está diferenciado, tentando não participar ali daquela roda. Se está todo mundo falando palavrão, ele tenta não se envolver. Se está todo mundo fazendo errado, ele tenta fazer o certo, né? Para de alguma forma ser a diferença mesmo. E com o tempo, você vai conversando com as pessoas, você vai criando amizade, você vai tendo essa amizade, e com o tempo as pessoas mesmo perguntam para você: você professa alguma fé? Você participa de algo? Com a gente aconteceu bem assim, sabe? As pessoas que chegaram até Uhum. nós foram dessa maneira assim, bem na íntegra mesmo, aquela questão do evangelho fora das quatro paredes, porque dentro da igreja realmente não. Mas e quando não tem igreja? A gente É não. verdade. O culto era em casa antes, a célula sempre foi em casa antes. Então, assim, a igreja, ela vai ser fora mesmo. Vai ser totalmente pessoas e não paredes. Porque nunca a pessoa vai ser atraída, ainda mais numa plantação, pelo telão, por uma igreja maravilhosa, gigante, que tem tudo, que tem luzes. Às vezes não vai ser assim. Uhum. Na maioria das vezes, na implantação, o pastor piedoso ele vai trabalhar com o que ele tem ali de início, né? A nossa moeda do Brasil para cá, o real para cá é muito desvalorizado, então até questões de ofertas que a gente poderia receber, quando manda para o euro fica bem pouco. Então, esse missionário ele trabalha aqui, ele se envolve completamente na sociedade com todo mundo, sendo a diferença. E aí tá a questão do bom testemunho, porque se o camarada é crente só na igreja e vem para um lugar assim, e vem tentar fazer missão, e ele na primeira coisa ele dá um exemplo, ele vive uma vida de um exemplo, não vai adiantar em nada. Se a gente, tentando fazer o certo, colhe frutos bem poucos, mas colhe, graças a Deus, esse cristão Raimundo não vai conseguir nada. Então é a questão realmente da vivência, né, que conta aí. Engraçado que você falou comigo a mesma coisa que o Charles Criador falou em uma das lives. Eu não sei se você conhece o desenhista Charles Criador. Ele fez aquele desenho de Jesus carregando o pecado de todo mundo na cruz. Ah, Inclusive o sim, não pessoal sabia faz que era ele. tatuagem. Ele fez missões na África. E ele falou a mesma coisa que você. Se a pessoa não for cristã fora das quatro paredes, não adianta. Então é uma coisa muito interessante para falar, principalmente você que tem o desejo de fazer missões transculturais, é começar a viver de fato o cristianismo, principalmente o pessoal aí, eles vão perceber, né? Eles vão cobrar também de fato essa diferença e ela que é a principal arma, né? De fazer o evangelismo.
o senhor White, ele falou, ele fez a pergunta, o que, é que você meio que já respondeu, que é qual a dica de evangelismo você daria para o pessoal que quer ir aí para Portugal fazer? Qual que é a dica que você daria? A dica é basicamente essa. Se envolva na sociedade. A gente tem um ano aqui, né, que está com a igreja. Um ano de plantação. A gente tem 1 ano e 7 meses aqui e um ano de plantação. A nossa igreja, com as pessoas que a gente tem agora, a gente já está fazendo essa volta. O nosso pensamento, não naquela questão somente de visão, missão e valores, mas o nosso pensamento é se infiltrar completamente na sociedade, em tudo. A gente já se infiltra trabalhando, supermercado, escola, em tudo. A gente já infiltrou dessa maneira. Todo mundo da igreja aqui é bem engajado com isso, mas é um desejo nosso como igreja, agora que até nossa documentação está saindo também, como igreja agora, se envolver nos hospitais, se envolver nos presídios, se envolver na Câmara Municipal. Ah, a Câmara precisa fazer isso, precisa de um trabalho voluntário de limpar a avenida principal de Sines. Nossa igreja vai estar lá voluntária, não pelo que ela pode ganhar, não pela fama que ela pode ganhar, mas para viver esse evangelho bem integral aqui na cidade. Então, a maior dica é essa mesmo. Se envolva na sociedade, né? Às vezes aqui na Espanha, na França, chamado de pueblos, né? São cidades pequenas e tal. Se envolva nessas comunidades, se envolva, seja influente, no caso no sentido bom da palavra, né? Porque se você já der maus frutos, você já, logo de início, você já vai queimar sua ficha toda, não vai adiantar. E aí aquele cristão que deve SPC e Serasa chegar aqui, ele vai dever o Banco de Portugal, o Banco da Europa, já era, o nome já está queimado. Então venha viver realmente uma vida que a gente fala perfeita, não, de modo nenhum, mas uma vida que se envolva na sociedade. Esse evangelismo das placas, de o criativo e tal, a gente acredita, é muito legal e Deus usa sim bastante, mas ele não surge tanto efeito, até porque é limitado a questão do governo, né? Não é tudo que você pode fazer na rua. Se você tiver que fazer algo na rua, você tem que ter uma licença. Ah, quero ir lá para a praça e tocar e fazer um culto agora. Não pode, não é assim, entendeu? E às vezes é de cada cidade. A nossa cidade, isso não pode ser feito dessa maneira. Ah, vou chamar todo mundo e vou fazer um culto na praça. Não vai estar incomodando as pessoas, vai estar incomodando os vizinhos. Então é se envolver na sociedade o máximo e ser igreja o máximo com as pessoas no trabalho e em tudo. Bacana, muito boa dica. Oi para todo mundo que está entrando. Deus abençoe você. Se você tiver pergunta, vai mandando sua pergunta. Eu achei muito interessante o que você falou. É bem diferente daqui do Brasil. A gente tem uma liberdade aqui no Brasil, que a gente pode ir para a praça pregar, a gente pode ir para a praça cantar, a gente pode orar, e aí já é bem diferente. E aqui no Brasil, inclusive, quando não tem essa liberdade, a gente reclama e a gente consegue muita coisa. Então, eu acho que desse seu comentário a gente pode tirar duas coisas. Primeiro, agradecer a Deus pela liberdade que a gente ainda tem aqui no Brasil. E segundo, se preparar também para, caso a gente tenha a oportunidade de ir para um outro país, ou implantar a igreja, ou passar a viver lá, saber viver o cristianismo mesmo dentro dessas condições que esse país oferece. Isso é muito importante o que você comentou, e é para a gente aprender cada vez mais e entender cada vez mais que o cristianismo ele é um estilo de vida que a gente tem que praticar, e o nosso maior testemunho é a prática. O Boletim Maranata, ele fez uma pergunta. O catolicismo aí domina geral em relação aos evangélicos? Temos uma visão daqui que a tradição católica é praticante aí. É bem forte. É assim mesmo? Então, Marcelo, o catolicismo domina aí mesmo? Ou aí também está uma questão muito de não religião, ateísmo? Como é que estão as coisas aí? Na Europa toda,
cresce sim essa pegada do ateísmo, né? É fato. Tá aqui, tá nos países vizinhos, mas Portugal em si, a questão do catolicismo romano mesmo é mais uma questão mesmo cultural, né? A gente não vê tantas pessoas, eu sou católico, eu sou praticante católico, eu frequento missa, eu sou devoto dessa maneira, assim, não. É mais algo cultural mesmo, e em contrapartida, o contraste da gente protestante é que a reforma não conseguiu chegar aqui, né, da maneira que chegou na Alemanha, que chegou na França, que chegou na Suíça. Né, os reformadores na fronteira nas fronteiras de Espanha, de Portugal e a própria Bélgica foram mortos, então não chegaram reformadores bem influentes aqui, igual chegou nos outros lugares. Então, por isso que tem essa herança católica ainda predominante, entendeu? Mas é muito mais cultural do que praticante. A gente que está na íntegra aqui vendo, assim, os portugueses, até os brasileiros católicos e tal, não é aqueles irmãos que vão na missa, participam sempre e tal. É só aquela questão mesmo cultural católico porque meu pai era, meu irmão era, minha mãe era e eu participo, entendeu? Então é uma terra, eu costumo falar com alguns meninos que caminham comigo aí no Brasil, alguns rapazes, alguns pastores, que realmente os campos aqui estão brancos totalmente, porque é como se fosse aquela, é uma terra cultural católica, mas é uma terra de muitas oportunidades do evangelho ser pregado. Entendeu? Se a pessoa era católica até então cultural, ela conheceu o verdadeiro evangelho de Cristo, ela vai ser transformada por ele. Entendeu? Bacana. Muito interessante mesmo. Um monte de pessoal está entrando aí. Eu gostaria só de perguntar uma coisa, Marcelo. E como que é a juventude aí, os jovens? É mais difícil de evangelizar? É mais difícil de alcançar? Como é que está a juventude aí? É muito fechada? Como que é a questão da juventude aí a partir do pré-adolescente, adolescente, jovem? Como Então, é que tem que é? começar a partir do pré-adolescente mesmo, né? Uhum, A gente caminha e a gente vê como que eles caminham no sentido do liberalismo mesmo, né? É tudo muito uhum, acessível, então é desde os 12, 13 anos, 11 anos às vezes, já fuma, já bebe, já pode tudo, já faz tudo, às vezes os pais não limitam, então já crescem dessa maneira bem liberal mesmo, né? A juventude uhum. é bem assim, faço o que eu quero, o que eu posso fazer se o pai e a mãe não controlar, não for mais conservador, né? E é acessível. É tudo, você começa a trabalhar desde cedo, com 14 anos, 15 anos. O euro te dá a oportunidade de você comprar, né? É muito mais acessível do que o real no Brasil. No real você não consegue fazer muita coisa, o euro, com pouco euro você já consegue comprar, né, as coisas que é para os seus próprios prazeres. Então a gente vê esse período da pré-adolescência até a juventude bem liberal mesmo. E os próprios jovens brasileiros que vêm também, é um mar de opção para eles de poder fazer tudo, e às vezes vêm sem, né, os jovens 18, 19, 20, vêm sem o pai, sem a mãe, vêm tentar a vida, e aí trabalha, e ganha um euro, e aí faz o que quer e vive a vida da maneira que quer, nas noites, fazendo, bebendo, fumando, né, se deleitando nos seus prazeres, que não é nada de outro mundo, no sentido da cosmovisão da pessoa que está no mundo, né? O jovem que está no mundo, para ele isso é tudo normal. A gente que é cauterizado pelo evangelho, que a gente vê que a gente não consegue fazer isso porque a gente é cristão. Mas o mundo vive essa vida aqui bem assim, não precisa, né? Elas não precisam, não têm uma preocupação com Deus, não precisam de Deus para resolver as coisas, igual muitos adultos também. Já tem o bem comum, já tem um carro, às vezes um rapaz, uma moça, que no Brasil, para ele conseguir ter um carrão ou ter algum apartamento muito bom, ele vai conseguir lá para os seus 35 anos, 40.
Aqui, às vezes, ele já consegue, logo com seus 17, 18, 19 anos, através de um trabalho que é acessível, e ele vive a vida naqueles prazeres normais que o mundo oferece. Então, a juventude cresce bem assim, bem, a gente vê muito adolescente já que fuma bastante. Portugal é uma terra que a galera gosta muito do cigarro. Eles fumam mesmo. É muita Uhum. nicotina. Mesmo sabendo de todos os malefícios do cigarro, o pessoal aí fuma até não poder mais. Gostam. É Lugares complicado. fechados, lugares abertos. Agora o coronavírus não, mas antes, lugares abertos, fechados, fumam do mesmo jeito. Não tem tempo ruim para eles nesse sentido. Entendi. Ô, Marcelo, e para quem quiser trabalhar com jovens aí, o que, que ele precisa ter para evangelizar, chegar aí e fazer um bom ministério de juventude? Eu vou falar com você. Ele precisa de garra, perseverança. Por quê? Às vezes o camarada ele vem, né? Às vezes ele vem como imigrante, ele vem enviado, não sei. De qualquer forma, ele vai ser sempre imigrante, né? Logo, talvez o choque cultural ele vai gerar um desânimo nele, vai gerar talvez uma. No início ele vai ficar empolgado, mas depois ele vai falar: não consigo alcançar ninguém. Mas é garra para enfrentar todo tipo de. Né? A gente fala do imigrante muitas vezes, às vezes a pessoa vem já com condição boa, às vezes tem um recurso do Brasil, mas na maioria dos casos, é o que eu falei de filtrar na sociedade em tudo, ele vai trabalhar em subempregos, eles vão envolver nas obras, nas refinarias, igual aqui em Sines tem 2 refinarias, e muitos trabalham, muitos envolvem, e assim que esse camarada ele vai envolver na sociedade, vai conhecer as pessoas trabalhando, e depois do trabalho, através do trabalho, ela vai conseguir fazer amizades, assim. Então, assim, porque você vai pegar os jovens agora, a maioria, né, a grande maioria, dos jovens, eles vão estar o período da tarde, o período da manhã, eles vão estar sempre no trabalho. E à noite eles vão estar em uma casa de lanches, em algum barzinho, em alguma coisa. À noite ter o período de meia-noite, 11 horas também. Ele vai ter que se filtrar no meio dessas pessoas assim, dessa maneira, entendeu? Entendi. Garra, porque É, se a pessoa tiver muito, a gente fala, romantismo, ela não aguenta. Porque não tem nada, a gente vê, depois que a gente está aqui, não tem nada de romântico. Nada de romântico. A galera, nossa, Europa, foto na Torre Eiffel, foto em Madrid, foto lá na Alemanha, foto lá em Lisboa. Não, às vezes a realidade, Deus vai te enviar para uma cidadezinha pequena e a realidade, às vezes as dificuldades é igual ou mais do que no Brasil mesmo. E aí é garra, porque se nesse momento o cara não tiver garra, ele vai chamar a mamãe e vai voltar para trás para o Brasil, vai tentar voltar e não vai aguentar. A gente costuma falar, os imigrantes, os crentes, todo mundo que a gente costuma falar que aqui não é para amadores, os amadores não aguentam, vão embora mesmo. entendi. Interessante. Então, você que quer fazer missões, você tem que ser, ó, faca na caveira, mano. Você tem que ser raiz, igual tem um carinha aqui na igreja que fala, tem que ser raiz, tem que ser firme. Porque não é brincadeira. Igual o pessoal pensa que vai fazer missões na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, pensa que é turismo. Pensa que vai fazer missões na África, pensa que é assistencialismo. E muitas vezes é muito mais que isso e tem que ter fibra de ferro. É, Outra coisa que eu queria perguntar para você, mas eu vou fazer a pergunta da Marali aqui primeiro. Ela falou o seguinte, ó, como é o nível cultural dos jovens aí? Eu acho que você já respondeu, mas se você quiser acrescentar alguma coisa. É boêmio, né? Esse nível boêmio né? Bebem, como eu falei do cigarro, gostam muito também. E em proporções menores do que uma cidade grande, com BH, São Paulo, Rio, né? Ou então você pega um carro e vai para Lisboa da vida, não é
tão lotado assim de boates, não tem tantos boates, tal, mas é mais barzinhos mesmo. A gente que é de Belo Horizonte, a gente sabe como é que é. É mais Uhum. barzinhos, é mais ficam nas praças conversando ou então em casa mesmo. Eles vão para casa, Uhum. compram lá no supermercado as bebidas e vai para casa curtir, descansar. Uhum. Afinal de contas, tiveram um trabalho puxado na empresa, tiveram um trabalho puxado durante o dia. É isso aí. O que minha esposa está completando aqui é que culturalmente, ainda mais aqui em Sines, que a gente parece que está em Minas, a gente vê muito mineiro aqui, vê falando uai toda hora aqui. Eles consomem muita cultura brasileira. Portugal está. Tem gente que fala que a gente está agora descobrindo Portugal. Portugal descobriu o Brasil e tem muito brasileiro. Então consomem muita música, referências. Os youtubers brasileiros têm total influência aqui com as crianças, com os adolescentes. É só Deus, Felipe Neto está aqui na cabeça da galera. Ah, o Felipe Por Neto isso que já a gente chegou aí, precisa já? de brasileiros influentes aí do cristianismo, que vive Uhum. o verdadeiro cristianismo, para influenciar aqui também. Às vezes a gente Uhum. pensa que o camarada está influenciando só aí no Brasil, algum desses youtubers, ele influencia Uhum. totalmente aqui. Influencia Fanqueiros, muito, né? Principalmente que é música, tudo o influencia. mesmo, o mesmo idioma, né? E É, aí que eu ia te perguntar, linkando com o que você falou, e a questão da arte? Como é que é a arte cristã aí? Você acha que seria de grande valia ter história em quadrinhos, filme, com desenhos chegando aí? certeza. Como a Porque minha esposa fala, seria um oceano azul, porque realmente a gente não vê. Né? Se no Brasil tem muitos mangás, tem muita gente, né? O pastor Richard mesmo conseguiu ter um devocional com o Maurício de Souza, né? Pastor Richard da sede. Aqui é um mar de opções. Gente, realmente, vocês que estão aí na live, bacana. é um Eu, mar de eu, opções para a gente pregar o evangelho e fazer o que Deus nos chamou especificamente. bacana. Você trata com Eu tenho crianças, você trata com adolescente. muito legal. Eu tenho vontade, Marcelo, de enviar, publicar os Supermans nesses outros países, justamente para, e não só os Supermans, as outras revistinhas que eu vou fazer, para servir de evangelismo, escola dominical, essa questão toda. É um desejo que eu tenho Nossa, e de vai ser difícil levar essas fazer. questões para os outros países, ou então, por exemplo, usar até mesmo o Amigo Jesus para aula de escola dominical, essa questão, porque precisa. E tem muitos desenhistas cristãos que estão fazendo desenhos bacana, mas que eles não têm um alcance aí. Eu acho que precisa também ter uma ponte para ter um alcance aí. Mas é um desejo que eu tenho, porque a arte, nesses países, a pessoa ela chama a atenção para essa questão. Às vezes. Como vocês estão aí? Estão no Brasil, estão fazendo algo, estou sendo fluente no Instagram, no Facebook, né? Divulga, põe um patrocinado para cá, para Portugal. Mesmo, mas vai ser difícil. Não, põe. A galera, às vezes, talvez você vai conseguir parcerias, amigos, pastores aqui, até portugueses, pastores portugueses, para você caminhar e fazer um trabalho legal. Eu já adianto que em Lagoinha Cinza, no nosso Kids, na hora que tiver o material do Amigo Jesus aí, a gente já quer. A gente precisa, na Bacana. verdade, tem Eu necessidade. vou fazer. Eu tô terminando um agora e já vou começar o outro. Vou ir um atrás do outro, assim, que tem que fazer. Mas esse é o objetivo mesmo, é mandar. Eu acho que aí para Portugal é mais fácil porque é o português. Agora, em outros países vai precisar de tradução e tudo mais. Outra coisa que o pessoal está perguntando, Marcelo, é a questão. Aí depois a gente vai conversando mais sobre isso. Tá bom. É a questão do como que é os estudos aí, a questão de faculdade, essas questões. Como que é? É igual aqui no Brasil? Chega a faculdade aí, ela é a mesma coisa? Ou é diferente? Como é A são os estudos aí? gente, na nossa cidade, a gente não tem, né? Uma universidade aqui, não tem faculdade aqui. Tem mais lá para cima. Mas, pelo que a gente já viu e que a gente sabe,
né? Você está em alguma série do Brasil, você chega e você vai ser enquadrado dentro do ensino deles, né? Então, às vezes, um exemplo, eu não sei bem certinho como é, porque a gente envolve muito mais com adultos aqui, né? A nossa própria igreja também. A gente tem o Kids, mas é bem. Já são crianças que já estão aqui há algum tempo, são filhos, são portugueses, filhos de brasileiros. Então, vamos supor, você chega aqui na oitava série, talvez eles te voltam para a sétima e para a sexta, para que você se adapte ao ensino aqui e tal, entendeu? E vamos supor, há uma grade de faculdade, talvez você tenha que fazer mais algumas matérias para se enquadrar também, entendeu? Mas aí tem vários blogs, tem várias notícias, Europa Fácil, que poderiam. Não estou sendo nem pago para falar aqui deles, né? Mas eles ajudam bastante os blogs que tem na internet aí mostrando a questão do estudante que quer sair do Brasil para fazer um intercâmbio aqui, entendeu? Mas muito do que a gente vê é que realmente a pessoa do Brasil ela já agiliza isso, ela já do Brasil as informações que ela tem, ela consegue chegar aqui já enquadrado num curso, pagando uma matrícula e já começando a estudar, entendeu? Uhum. E uma das coisas que eu queria perguntar é qual. Não, A pode falar. dificuldade, talvez, das crianças, dos adolescentes, talvez, é essa mesmo, né, da cultural. O que eu mais acredito, que eu vejo é essa dificuldade cultural, talvez dos amiguinhos não entenderem que é de outro país, é brasileiro. Eles mesmos falam com a gente que a gente não fala português, né? A gente fala brasileiro. Uhum. Eles falam português Ah, brasileiro. Não, você fala brasileiro, né? Porque realmente o português mas como a Jo fala, é outro idioma, né? No início aqui, você está conversando, ou né, um estudante chega. A gente mesmo, quando chegou, você vê dois portugueses conversando assim. Hoje a gente consegue entender um pouco assim, mas o sotaque é muito carregado, você quase não entende. Você fala, não, é outra língua. Estou falando francês, não é português, não. Então tem essas dificuldades aí, porque imagina, você chega numa escola, você tem professores ensinando. E às vezes a pessoa vai falar alguma coisa e falar sim, mas é não, você tem que falar não, porque você não tem entendido, você vai e fala sim. E tem muitas dessas dificuldades, né, que a gente vê, né, as crianças passando e até os adultos também. aí também tem a questão que a gente fala, né, que o português ele costuma falar rápido, né? E É, realmente parece que é outro idioma. Quando eu fico vendo assim, eles falando Jesus amado, a gente nem... Parece que às vezes a gente entende mais o espanhol, o inglês, do que o próprio português de lá. o É sotaque muito estranho. é assim. É, outra pergunta que eu queria fazer, Marcelo, é o seguinte: e como que é as igrejas evangélicas que são mais? São igrejas evangélicas mais de cunho neopentecostal, por um exemplo, universal, essas paradas assim? Ou tem mais igreja reformada, pentecostal? Como é que são as igrejas que estão Olha, aí? no nosso contexto, desde que a gente chegou, a gente sempre viu igrejas mais no sentido neopentecostal, né? Uhum. A gente é batista, né? Batista da Lagoinha, mas minha esposa e eu, nós temos uma linha reformada, né? De uma linha teológica mais reformada, e realmente é um desafio para nós, porque Uhum. o cunho é totalmente neopentecostal. E aquele neopentecostal dos anos 80 mesmo do Brasil, bem porque tem, né, às vezes o neopentecostal no Brasil já está mais atualizado, já tem uma roupagem mais Uhum. legal, já põe um boné, já tem o pastor tá de bermuda, tem né, a gente vê algumas igrejas, tem luzes, tem isso, tem aquilo, não. O que a gente viu, e é um choque, que você pensa que você está no Brasil em 1980. Você vê uma religiosidade gigante de muitas igrejas neopentecostais, né, caminhando gigantesco. E tem Universal, tem Mundial, do Valdomiro, né? Tem pessoas que caminham, que acreditam, tem muito aí, e a galera é assim, a gente já foi julgado muito aqui.
Até a cor da nossa parede, que era preta, a gente já foi chamado de maçom, Ah, foguete, é? parede ser preta. Eu falei, misericórdia. Os meus irmãos vão rir, mas nunca vi um maçom pobre. E a gente é pobre. É Tem verdade. maçom, então. A gente não é maçom. Mas realmente porque a religiosidade. Ah, porque Deus é luz e tem que ser tudo branco, porque Deus é luz. Ah, porque o pastor é novo demais. Tem todos esses desafios. A religiosidade é gigante. As igrejas e os brasileiros que estão aqui há muito tempo estão totalmente entalados dentro dessa religiosidade. E quando você É vem com o isso aí. Evangelho da Graça, os olhos esbugalhados, parece que nunca ouviu, parece que a gente está trazendo alguma novidade, sendo que não é. Sempre foi a palavra da igreja, sempre foi a palavra de Deus. 2020 anos de igreja, né? E estão corrompidos muito com muitas coisas dessa maneira. É complicado. Então aí o pessoal realmente não sabe de nada. Tem que ir para ensinar o básico do evangelho, tanto que a católica não faz o trabalho, e E vamos nem para a. primeiro de desconstrução e depois você começa a construir algo. Você vai construir em cima do que está sendo quebrado, porque é muita religiosidade. Quem está na pele a gente sabe que quem está aqui na íntegra sabe que é uma dificuldade danada, né? Uhum. Muito legal mesmo. E as igrejas Ah, não são unidas. É que minha esposa comentou aqui, as igrejas não são unidas, não são mesmo. bacana. Bacana não, misericórdia. Foi automático. Eu estou procurando uma pergunta aqui que a pessoa fez, ah, que foi assim, é comum os jovens adultos interagir ou é cada um no seu trabalho, no seu quadrado? E eu vou testar um negócio aqui, ver como é que funciona. Aê, a Ju mandou essa pergunta. Já Ah, comeu que legal. fine do jeito certo? Que ela fez uma, um vídeo falando sobre isso. Mas vocês podem fazer a sua pergunta igual ela fez, gente. É só clicar no balãozinho com a perguntinha, que você manda a sua pergunta e ela aparece na tela. Beleza? Mas ainda não comer. Mas a pergunta da Mara ali é o seguinte: os jovens adultos aí, eles interagem ou é cada um no seu quadrado? Não, se interagem. Se interagem. Jovens portugueses. A gente fala assim, o jovem português ou o próprio português, ou ele ama demais o brasileiro, ou ele odeia. Não tem meio termo, gosto mais ou menos, não. Então, você tem muitos jovens brasileiros que tem muito, são vários, tem muita amizade com os portugueses, e não são os portugueses que tem aqui, a gente tem muito romeno aqui em Portugal também, tem senegalês também. Então, envolvem bastante aquele ambiente de trabalho, como eu falei no início, que todos trabalham juntos, todos estão, né, de alguma forma, se conhecem, são unidos, né, nesse sentido, saem juntos e tem uma boa convivência, entendeu? Não tem Uhum, grandes guerras no sentido de inimizades, assim, não. Caminham bem. O brasileiro com o português, uhum. com a juventude caminha, eles parecem que se ligam mesmo, né? As tribos, uma acham a outra, né? Ah, gosto de beber, vamos lá beber. Gosto de fumar, vamos lá fumar. Ah, a gente é mais reservado, vamos ficar. Eles se encontram mesmo aqui. Bacana. Caminham O, bem. mi, o Ministério Justiça Poder. Tá perguntando se a ceia aí você usa vinho ou suco. A gente, é o Elton, meu querido amigo. A gente faz com suco, né? Porque a gente é uma igreja brasileira, né? Somos Lagoinha. A gente está aqui, mas nós somos uma igreja brasileira. E até pela questão mesmo dessa questão da religiosidade, não que a gente vai ser travado pela religiosidade, mas a questão mesmo de vigiar, questão de evitar, né? Evitar conversa. Uhum, é A gente não verdade. quer perder tempo com isso, né? A gente não tem problema se fosse fazer com vinho. A gente faria mesmo, a gente sabe, tem igrejas que fazem com vinho mesmo, mas a gente, por questão de não caçar, já tem muita coisa, já tem muito desafio, para não caçar mais coisa para a cabeça, a gente vai fazer por suco mesmo, É cerveja, melhor. fica tranquilo, né? Mas, né, a gente não tem, nós não temos problema nenhum com isso. Se fosse para fazer com vinho, a gente faria. Entendi.
E Marcelo, essa pergunta aí me veio uma outra pergunta. Quais que são os pecados culturais daí, que são considerados pecados pelo pessoal daí, mas só que não são pecados mesmo, que a Bíblia não considera pecado? Qual que são os pecados aí que são culturais? E que se a igreja fizer, escandaliza porque é um pecado cultural. Ó, como eu falei, a gente... a roupagem, né? A roupagem já diz muito. Às vezes eu acho que a religiosidade ela pega no tudo da pessoa, né? Aqui na cabeça delas, né? Então a questão da roupagem, a questão de você frequentar algum lugar, tudo isso para muita gente, não, vamos supor, o Rafael quer ir no tal lugar, ele quer ir igual tem um restaurante aqui que chama Bom Remédio. Ele quer ir lá comer alguma coisa e tal, mas lá também serve drink, lá serve bebidas, lá serve isso, serve aquilo e tal. Às vezes a pessoa pode olhar e falar lá, pecador, tá vendo? Tá lá, tá lá. Às vezes o Rafael tá tomando uma água com gás, uma água das pedras que é muito comum aqui, é muito famosa. Você tá tomando alguma coisa que o pessoal passa lá, irmão, tá no drink, tá enchendo a cara, tá? Esse tipo, é bem religiosidade pesada mesmo, nesse sentido, entendeu? Mas pega muito na roupagem, pega muito no seu estilo de vida, no seu estilo de... Né, o brasileiro, ele é muito... como é que eu posso falar? Muito alegre, né? A gente é muito alegre. A gente senta, conversa alto e tal. Então, isso é tudo motivo, talvez, talvez dos portugueses ou de outros brasileiros que estão aqui há muito tempo de se escandalizar. Não pode. Aquilo ali não pode ser pastor, não, daquele jeito. Não veste terno, não veste Então gravata. isso daqui escandaliza alguém? Esse tipo de roupa aqui escandaliza alguém? Pode Escrito ser que Star sim. Wars? Pode ser que sim. Eu acho que não é tanto assim. Mas se você exerce algum cargo de liderança, alguma coisa assim e tal, há um corte de cabelo ousado demais, vai chamar atenção, você vai falar, não sei não, porque a galera tá olhando totalmente o exterior. Tá olhando o exterior, seus exteriores, entendeu? Então algumas coisas a gente evita, outras não tem como mesmo, e vai vivendo. Bacana. Apareceu uma pergunta aí que é do Enes. Ele tem a história em quadrinho deles, que é Renascer HQ, que é uma história em quadrinhos que fala sobre boxe, mas que tem um fundamento cristão. Ele está perguntando se quadrinhos têm influência na juventude de Portugal. A gente tem, acho que a Bárbarazinha, ela tava, que é da nossa igreja, ela tem 11 anos. Ela, não sei se ela está aqui online aqui ainda. Ela mesma, ela saberia responder melhor. Porque ela vive completamente nesse ambiente de escola e ela acaba sabendo mais do que a gente. Mas assim, Bacana. eu falei com você naquela hora que você perguntou, da sua pergunta mesmo. A galera é muito visual também, é normal. A cultura é bem parecida com o Brasil nesse sentido de artes, nesse sentido. É o que você trazer de novo, o que você trazer de inovador, ou daí mesmo, você consegue influenciar. Por isso que a minha esposa falou. A música influencia, as artes, os artistas do Brasil. Eu fiquei impressionado que quando eu cheguei aqui, eu escutei tanto música da Ana Carolina e do Seu Jorge na rua, que nem no Brasil eu escutava o Seu Jorge desse jeito. Aí passa aqui, a galera consome muito. Então, se você tem algo, se você quer investir algo, começa a patrocinar para cá, começa a mandar para cá, que é realmente um oceano azul de possibilidades. Entendeu? E a galera gosta de arte, a galera gosta de, Uhum. né, Bacana. de algo muito bem trabalhado, né, algo que é muito excelente sempre vai ser recebido em qualquer lugar. E Bacana. a galera é bem excelente na escola, né? A nossa Bárbara mesmo aí que tava na live aqui agora, ontem ela tava mostrando um caderno pra gente, o caderno dela, todo perfeito, os escritos maravilhosos, assim, a gente sabe que não é regra Bacana. para todos e tal, mas bem disciplinados, assim, sabe? As crianças já são bem disciplinadas na educação, assim. Estudam já o Muito francês legal. e o espanhol, então
eles já crescem bem disciplinados, a grande maioria. Muito legal. Ô, Marcelo, fala Olha, então brasileiros para. têm muita influência cultural aqui. É interessante, viu? Então a gente tem que investir muito aí. Que bom que tem muita influência. E fala para Bárbara, e se tiver mais jovens na sua igreja, para seguir aqui os nossos perfis, tanto do Amigo Jesus quanto do Renascer HQ, que eu acho que é interessante. Aí cria essa ponte também. Vai ter um evento também aqui no Brasil que chama XCOM Online. E nele a gente vai falar sobre tudo: filme, história em quadrinhos, desenho, tudo que envolve cristianismo e cultura pop vai ter. Então é um evento muito importante que vai ser online. Então, se você puder participar, ver pelo menos um pouquinho, Tá? eu vou estar participando desse evento também. Que é muito importante, que vai sair muita novidade lá, e as novidades que vão sair lá são muito legais para evangelizar esse tipo de público. Se um dia, depois que a pandemia acabar, você quiser fazer um aí, é muito legal também, porque funciona tipo como uma conferência, eu não sei se você já ouviu falar da Comic Con, mas só que ao invés de ser com tudo quanto é tipo de coisa e tudo mais, é óbvio que vai citar algumas obras seculares também, o foco é o cristianismo. Então o jovem ele vai, por exemplo, ouvir falar de Star Wars e tudo mais, ele vai conhecer as obras cristãs, como por exemplo Superman, na CHQ, e lá ele vai ser evangelizado, entendeu? Porque Com vai outros certeza. desenhistas também, eles contam seu testemunho e acaba sendo um benefício para a própria igreja, Aí entendeu? eu tô até É muito lembrando aqui, interessante. para aplicar meu exemplo melhor ainda, que quando a gente chegou, a gente estava naquele período que tinha passado, né? Os Vingadores, a Guerra Infinita, ia ter a Capitão Marvel e depois teve o Ultimato. A gente foi aqui no dia do filme, né? No dia do lançamento. Lotado, lotado, lotado. Cinema lotado. Tipo assim, todos. Capitão Marvel também lotado. A galera curte, consome mesmo, né? A questão dos quadrinhos, Homem-Aranha, a galera assiste mesmo. As Muito próprias legal mesmo. televisões aqui, os próprios canais aqui liberam a gente aqui para assistir. Então se a gente estava com medo quando a gente chegou, será que eu e a Ju querendo assistir os Vingadores, será que a gente vai conseguir e tal? Será que o pessoal gosta e tal? Não, lotado, a gente conseguiu ir no cinema aqui, foi muito legal. Então tem Legal demais. possibilidade, a galera gosta sim. É isso aí. Para encerrar aqui, o senhor White tá falando que a nossa live tá muito top. Obrigado, senhor White. Depois você indica ela aí pra gente. E, Marcelo, tá chegando a hora de despedir, tá chegando a hora de Uma hora já, né? ir embora já é 1 hora da manhã aí, né? Foi a vigília do Amigo Jesus em Portugal. É, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, por mesmo sendo meia-noite, você está participando da live. Que Deus te abençoe muito e te recompense cada vez mais. Você, a Jojo, eu acho que você travou. Ele deu uma travada. Você, a Jojo, o pessoal da sua igreja, eu espero um dia estar indo aí, né? Visitar vocês. Se puder também pregar, mas espero estar indo aí, que eu acho que vai ser muito legal. E então eu te agradeço mesmo e Deus te abençoe e peço também para você estar falando com o pessoal, a Betinha está aparecendo aqui atrás, a minha irmã. É, eu peço também para você estar falando para o pessoal seguir a Lagoinha Cines. Sim, sim. Eu também, a gente quer agradecer, minha esposa já está agradecendo ali. Não, muito proveito, a hora eu nem vi. Quando eu olhei aqui, meia-noite e 59. Muito bom, graças a Deus. Algumas pessoas aqui do meu perfil entrou também. Algumas pessoas da igreja participou com a gente aqui também. Pessoal, já vou mandar para eles, sigam o Amigo Jesus, né? O Rafa é um amigo querido. E vamos para cima, irmão. A gente, todo mundo que participou, todo mundo que viu aí um pouco aí, e que vai ver ainda, né? Não sei se vai ficar salvo, a gente Vai precisa ficar salvo. a gente precisa muito de trabalhadores. Realmente aquela palavra lá em Lucas, Jesus está enviando os discípulos e ele fala, ó, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aqui, realmente, a gente vê um contexto no Brasil totalmente diferente, o pessoal brigando por causa de célula, por causa de louvor, e tal, sendo que tem igrejas aqui inteiras que não tem nenhum louvor, uma pessoa só que está cantando às vezes. Então,
A gente precisa de corações piedosos que querem viver o evangelho genuíno do Senhor com garra. Tem que vir com Muito garra. bom. Se não for com garra, ela não vai aguentar. Ah, isso. Vem assim Então, como a João mandou ali também e vai acompanhando a gente. A gente está bem novinhos ainda. A gente está com 1 ano de igreja agora e pleiteando muitas coisas. A gente conseguiu um espaço. Então, a gente está num espaço novo agora também. Siga a Lagoinha Sina, a gente vai postar as ministrações lá, tá bom? Então, participe com a gente, vocês que estão todos aí, tá bom? é isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado também, Jojo. Deus abençoe. Depois eu vou marcar mais lives com vocês. Foi muito bom. Marca com a Obrigado Jo, também. com a Jo, que ela é muito boa também para. Beleza, eu vou marcar com ela Sempre também. conteúdo. A gente fala sobre um outro tema. E aí, pessoal, se vocês quiserem sugerir depois pra gente o tema também. E muito obrigado a todos que assistiram, né? Deus abençoe vocês. Obrigado, Marcelo. A live vai ficar salva. Vou postar no YouTube também. E até a próxima. Valeu, gente. Deus abençoe.